Ora, muito bem, bem-vindos mais uma vez a um 30 Minutos Como. Já viram a cara bonita que hoje me acompanha nestes 30 minutos. O monólogo seria entediante e farto e ninguém tinha paciência para tal. Mas eu hoje convidei a Ana Boto, que aceitou o meu desafio. Ela há de ser sempre a Ana Boto, mesmo com 2 T's e tudo, fino. Hein? Não é uma Boto qualquer, Ana Boto com 2 T's. E ela aceitou o meu convite para vir aqui falar um bocadinho comigo, sendo que hoje temos uma assistente de realização que preparou tudo, a nossa assistente de realização que está de parabéns, e que merece também aparecer na imagem. Se ela conseguir aparecer ali com a cabecinha dela, não tem vergonha. Tem, não quero. Então viras tu a câmara, Ana. Viras-lhe a câmara e apanhas de surpresa. Não, ela está devidamente escondida. Não, não vai aparecer. No outro dia teve aqui, neste caso, o filho do Espírito Santo e da Maria José, apareceu aqui também, porque não havia de aparecer a tua filha. A nova geração da Rádio Jovem. Ele tem a maior idade, Gonçalo. Ele pode, decide. É diferente. A Sofia é menor. Está bem, então vamos proteger a identidade dela. O Regime Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Ana, vou então... Ela, Sofia, correta? Nossa assistente de realização. Sofia. Muito bem. É a quem agradecemos desde já. Muito bem. Então hoje tenho um desafio para ti. E eu tenho sempre uma surpresa na manga. Como podem ver na minha manga, tenho aqui uma surpresa porque a primeira pergunta não estás à espera dela. E estive aqui a ganhar coragem para a fazer. E, portanto, vai-te preparando que vai ser uma pergunta mesmo muito complicada. E por isso, melhor do que nunca, dar-te as boas-vindas, antes disso, Ana, dizer que tenho que te agradecer a simpatia e a disponibilidade depois de um dia cansativo, como tiveste, ainda a paciência de estares aí a sorrir para mim. Vamos acreditar que seja também de coração, não seja só de aparência. E aquilo que eu tinha para te propor já para o início da nossa conversa era perceber o teu outro amor, que não diretamente a família, não diretamente a rádio, não a tua profissão, mas aquele amor que eu vou descobrindo, e queria saber se assim é, o teu amor à política. E, portanto, começávamos por te fazer esta rasteira. Conseguiste aguentar bem, não caíste da cadeira. Portanto, aquilo que eu te perguntava era se esta paixão que te venha a descobrir ligada à política, se é uma situação que aconteceu de um momento para o outro, ou era algo que vem sendo, neste caso, construído ao longo dos anos, porque sempre quiseste ter, no fundo, a tua posição e achas que deve ser exercida nos sítios próprios esse direito à cidadania. Queres começar por aí, Ana, explicar-me essa tua paixão, porque eu acho que é uma paixão pela política. Queres-nos explicar um bocadinho como é que isso surge e o que estás a fazer a nível político? E vou-me calar. Bem, primeiro que tudo agradecer o convite também, como foi dirigido, Gonçalo, e é com muito gosto que aqui estou e a responder a todas as perguntas, as que saiam da cartola, as que fiquem onde ficarem e que apareçam de onde aparecerem. Muito bem. A política, devo dizer que é uma herança do meu pai. O meu pai é que me integrou, digamos assim, na política, porque ele também foi político, ele também desempenhou funções enquanto político e o que é certo, e daí não ter acontecido de um dia para o outro, porque eu inscrevi-me na política, nomeadamente no partido do qual faço parte, tinha 14 anos. E não tenho qualquer problema em dizer que à data tem 48, portanto é fazer as contas. Claro, mas o quadrante político é o mesmo, ou o teu pai tinha umas ideias políticas e tu, só por causa da educação que tiveste, vai para outro quadrante? Não, é o mesmo, mantive-me fiel e muitas vezes penso, e fico muito zangada com certas e determinadas coisas, obviamente, porque a ideologia é a ideologia e depois as pessoas é que fazem os partidos e nada acaba por ser tão perfeito como nós gostaríamos que fosse perfeito por vezes. E há coisas que correm menos bem, como todos sabemos, em todos os partidos políticos. E o que é que procuras na política? Pergunto eu. Política no aspecto de teres uma posição e que juntos podem fazer uma opinião. O que é que procuras através da política conseguir? Procuro, acima de tudo, partilha de informação, comunicação e consensos. Acho que devemos todos poder melhorar a vida uns dos outros, poder melhorar o contexto onde vivemos, o que fazemos e como fazemos e tentar ajudar-nos uns aos outros. Mesmo que às vezes seja difícil, pareça difícil, não é? Portanto, eu já tive alguns cargos, não muitos, ao nível da política. Neste momento estou na Assembleia Municipal, sou primeira secretária na Assembleia Municipal aqui de Évora, portanto há 3 anos que desempenho essa função e estou a gostar imenso desta intervenção, que tem sido muito interessante com toda a dinâmica que está instituída aqui no nosso Conselho, claro. E com uma forte ligação do aspecto feminino da política, isto é, percebo que há uma ligação entre várias amigas, com certeza que têm que ser amigas acima de tudo, mas uma posição política, não de distinção, obviamente, mas de partilha da democracia,
de igualdade de direitos, portanto aqui um movimento feminino, podemos dizer assim. Sim, nós temos uma secção feminina, Okay. da qual também faço parte, não é? Das mulheres da Distrital de Évora, o grupo socialista das mulheres do distrito. Muito bem. E a tua opinião, a nível político, como é que está Évora? Sem entrar em faccionismos, já não vamos falar de facção política, mas vamos perguntar, vivemos num são ambiente democrático, com esta, vamos lá, com a nova versão, podemos dizer, para a Câmara, em que é um partido que esteve afastado uns anos e que regressou agora nas últimas eleições. Qual é a tua visão em relação à política? Vamos falar só da cidade de Évora. Está tudo por fazer, digamos assim. Tem estado tudo parado nestes últimos 7, 8 anos, quase 8, e falta um ano para fazer 8, e está tudo por fazer, não é? Porque o partido que está no poder tem alegado que não tem verba para, estivemos submissos ao PAEL até dezembro de 2019, e só por si implica a proibição de solicitar apoio económico, não é? De fazer algum tipo de empréstimo, e só agora este ano tem sido complicado por causa também da pandemia, mas talvez só no final deste ano e no próximo ano até às eleições, que faz quase um ano, será em outubro, é que o partido que está no poder vai começar a fazer algumas diligências no sentido de promover algumas obras, que aliás já foram anunciadas e algumas até já estão em andamento e que serão certamente inauguradas antes mesmo das eleições. Agora, se olharmos de uma forma geral, ao nível da higienização, ao nível da organização do espaço, ao nível do arvoramento, não é? Não temos árvores, as poucas que haviam em alguns locais foram arrancadas. Ao nível da organização do trânsito também é o que é, o caos, não é? Em horas de ponta. Agora não, durante o Covid a coisa melhorou. Mas enfim, há uma série de coisas por fazer, e a questão da mobilidade também, portanto há muito por fazer, e vivemos numa cidade de património mundial que só por si já merecia um outro olhar, uma outra intervenção, um outro trabalho, mas muita coisa por fazer e por dizer também. Muito bem. Avancemos para voltar atrás no tempo, já viste, avançar para o passado. Vamos finalmente, para aqueles que estão a ouvir a nossa intervenção, a DU, falar então da Rádio Jovem, e no contexto eu quis perceber a nível daquilo que estás a fazer agora, para perceber onde estão as tuas raízes. E, portanto, além do trabalho democrático, como estavas a falar, a nível político, eis que aparece também na tua vida, a questão é se foi na mesma idade, aos mesmos 14 anos, se te aparece a Rádio Jovem de repente e outro tipo de rádios. Qual é a tua ligação, no caso concreto, primeiro, vamos pensar a nível de rádios, e depois especificamente a Rádio Jovem? Ou só houve uma rádio, e essa é sempre, sem dúvida, a RJ? Queres-nos falar um bocadinho? Claro, só a RJ, mais nenhuma. Muito bem. Não fiz rádio em mais lado nenhum, nem tenho essa intenção, embora tenha tido uma proposta recentemente, mas ficou depois um pouco a marinar. Mas comecei na Jovem, tinha 16, 17, e fiquei por lá até aos 25, por aí. E porquê a Rádio Jovem? Era dentro do teu âmbito de amizades que surge? Era ouvires a rádio, como já ouvi aqui vários dizer que ouviam a rádio e gostavam de experimentar, e aconteceu a experiência? No teu caso, como foi, Ana? Então foi muito interessante, porque eu tinha duas colegas na escola, portanto eu andava no liceu, e tinha duas colegas que tinham visto que havia um anúncio que a rádio tinha reproduzido, que estava a contratar vozes novas, e havia testes de voz a decorrer de um determinado período de tempo para pessoas que estivessem interessadas em ir fazer rádio, não é? E eu digo assim, eu vou com vocês, mas fui por acaso, por mero acaso. Fizemos as 3 testes de voz, na altura era o Manel Guerreiro que estava a fazer o teste de voz, e eis que elas não ficaram e quem ficou fui eu. E foi uma agradável surpresa, porque eu sempre gostei de música. O meu pai também tocava e compunha, e sempre ouvimos muita música em casa, e eu estava sempre ligada à música, nada do que é hoje. Por exemplo, com a minha filha, não é, que está mesmo sempre ligada à música, nós não tínhamos a tecnologia que eles hoje têm. Mas, de facto, sempre foi algo que me acompanhou muito, a música, e para mim sempre foi uma delícia poder colocar música para ouvir e poder dar música aos outros também, não é? Em direto, na rádio. E, de facto, fiquei.
Entretanto, depois o José Saragossa, na altura, fazia parte da direção. Quem diria que tinhas que passar de novo pela opinião do José Saragossa? É incrível, muito Exatamente. bem. Está sempre presente nas minhas entrevistas, é E a fantástico. Sara também. E a E, Sara, ok. entretanto, convidaram-me para ficar a dar apoio, para fazer assistência, fiz programa, não é? Depois também No dei pátio do aula Salema, Ana? no pátio do Salema, ainda assim, muitos Ok, anos ainda no pátio do Salema. ok, Que para mim foi o melhor espaço que tivemos, não é? ok. Uhum. Não em E a termos de espaço experiência, físico, mas as recordações, que são muito melhores. e a experiência de fazer programa é mais tarde que surge? Foi ao fim de pouco tempo, quando deste, por isso já estavas no comando da emissão? Sim, foi rápido. Acompanhei um pouco, não é, os outros realizadores, vários programas, e depois acabou por ser rápido, sim. Uhum. E que memórias tens desses primeiros tempos? Estamos a falar da era do vinil, de transição já para o CD. Que memórias é que nos podes partilhar? Para já ainda vamos falar das coisas que ficam na tua memória, depois já vamos falar dos episódios, os tais bloopers, que falaremos mais à frente. Mas para já, que ideia é que tu tens? Aquele ambiente, como é que se vivia na rádio, como é que era? Era uma animação só, não é? Era um número elevado de jovens a entrar e a sair por aquela porta todos os dias, uma grande movimentação, muitos a encontrarem-se por ali, portanto era um ponto de encontro, não era só o facto de fazermos rádio e de estarmos naquele momento a produzir qualquer coisa de importante, que era ouvido pela cidade toda, porque eu lembro-me claramente, a RFM e a Rádio Comercial na altura quase estavam abafadas, digamos assim, porque aqui no Conselho, na cidade então, ouvia-se Rádio Jovem, era Rádio Jovem em todo o lado, nas lojas, na rua, nos carros, era sempre Rádio Jovem. Nós conseguimos essa massificação, digamos assim. E para mim, a melhor memória, obviamente, é o vinil. Eu lembro-me perfeitamente quando comecei a passar música, comecei a decorar o tempo de cada faixa, de cada disco, não é? Era os 2 minutos e 30, 1 minuto e 50, 4 minutos dava para ir até à casa de banho, digamos assim. E foi muito giro, o tempo do vinil. Depois, quando começaram a surgir outras alternativas, deixei de ter tanto gosto como em passar o vinil, devo dizer. E a nível de programas que fizeste, apenas e só com música e algum diálogo, ou pelo contrário, informação também, que era praticamente obrigatório? Fiz um pouco de tudo. O tempo que estive na rádio deu para fazer um pouco de tudo. E gostei de tudo o que fiz, digamos assim. Uhum. E a nível de música, prioridade para as músicas portuguesas mais conhecidas do momento, a recordar algum passado, alguma ideia que também que nos possas dar em relação à música, porque percebi também que há música de todo o tipo, mas pelo menos há às vezes aquele estilo musical que te caracterizava. Não, tinha bandas preferidas, continuam ainda à data a ser as mesmas bandas preferidas, que Por são exemplo, Pink Floyd, U2, ok, David Bowie, Bryan Adams, sei lá, são... e já passaste esse gosto para a tua auxiliar de redação, Sim, de sim, realização, é? sim, sim. Muito bem. Sim, Sting, Lloyd Cole, portanto eu fiquei um pouco presa nos anos 80, 90, ali fiquei muito presa. Aliás, fui aqui há uns anos assistir a um concerto do Lloyd Cole no Centro Cultural de Belém, que foi um espanto, eu sou fã de Lloyd Cole. E a Sofia ouve tudo, anos 60, anos 70, anos 80, ela já consegue cantarolar as músicas em inglês e é fã, sim. Muito bem. E diz-me lá, em relação à interação com o público, tu, com os nossos ouvintes, tinhas também essa abertura para a oportunidade para alguns ouvintes se expressarem, manifestarem alguma intenção, ou pelo contrário, era mais seres tu a dares o privilégio de ouvirem música, partilhar música com os teus ouvintes? Era mais passar música, sim. Ok. Nunca tive assim nenhum programa de grande contacto com os ouvintes, a não ser quando tinha entrevistas agendadas previamente em estúdio, não é? Por Que tipo alguma de razão. entrevistas? Que tipo de entrevistas é que fazias? Política? Já com os teus Não, isso conhecimentos? era com o Com João os Cid. conhecimentos? Eu dei sempre alguma assessoria ao João nessas Ok. questões, não é? Agora, isso era trabalho do João. O João é que tinha sempre esse papel, não é? Não, Uhum. fiz várias entrevistas, sei lá. Entrevistas que tinham a ver com temas específicos. Agora, estar-me a recordar é difícil. Isto é a minha gata. Miau! Muito Acabou de bem, passar. prazer. Muito bem, muito bem. Como é que ela se chama? Estrela. Ah, foi uma estrela que passou aqui pela nossa entrevista. Foi. Já tínhamos uma estrela à minha frente, agora passou outra, uma estrela cadente. Muito bem. Exatamente. Então, Ana, e diz-me lá, agora é a tal altura, porque estamos a aproximar dos últimos minutos,
a tal episódio que tu contaste já à tua filha, a tua filha não acredita e que tu te rires muito e ela fica a olhar para ti muito séria? Algum episódio na rádio daqueles que... Tantos, Gonçalo, tantos, tantas Não te peço festas, todos, não te peço todos. tantos aniversários, tantas coisas boas que realmente foram momentos únicos. É pena que não houvesse selfies nem telemóveis para fazer o registro de todos os momentos bons que passámos, porque foram muito intensos, foram muito bons, foram muito positivos e acho que todos nós crescemos imenso com aquela dinâmica. Eu cresci muito e aprendi muito e tenho que agradecer a todos aqueles com que me cruzei naquele tempo e naquele espaço e que as memórias são muito, muito, muito intensas e muito fortes mesmo. Agora, as melhores coisas todas era quando eu entrava de manhã às 9 horas na rádio e, de facto, o Manuel Guerreiro tinha apanhado o Paulo Barreto a fazer alguma coisa estranha. Uma das vezes ele fez de Homem-Aranha e tinha derrubado o teto do gabinete do Dimas, não é? Logo aquela primeira salinha no pátio do Salema ainda. Uhum. Outra cena muito interessante foi já no edifício do Jardim, em frente ao Jardim Público, não sei se te recordas. Sim. Tivemos aí um estúdio antes de voltar para a Rua do Muro depois, e estava a decorrer a Feira de São João e já não lembro quem foi, e nós tínhamos duas grandes colunas nas varandas, no exterior, e já não me recordo de quem foi a ideia. O que eu sei é que alguém colocou o som do helicóptero a passar muito baixinho nas colunas cá fora e as pessoas começaram todas a olhar para todo o lado porque não percebiam de onde é que vinha o som. Mas pronto, isto fazia sempre parte do dia a dia, não é? E uma coisa que tenha acontecido que não estavas a contar, Ana? Isso não me recordo. Não, correu tudo bem, nunca te falhou um CD? Não. Nenhum vinil, nem riscado, nem nada? Podias ir à casa de banho, ir e vir, que não acontecia nada? Nada. Uau. Não. As partes boas eram das pessoas, do reconhecimento, dos agradecimentos, nos levarem bolos, doces. Não sei se te recordas, ou seja, desse tempo, de pessoas aparecerem ao estúdio nós. Prendas. Não. Okay. Nós era só porque só fazíamos o 16 e já não era pouco, mas o reconhecimento veio uns anos depois, não tínhamos direito a essas prendas que eram para as meninas bonitas da rádio, considero que os meninos não tinham direito a doces, só tinham. Não, mas isso foi sempre muito bom, as pessoas quererem ir à rádio, ver os rostos, conhecer os rostos, não é? Porque é só a voz ao fim e ao cabo. E depois conheciam os rostos e ficavam contentes e levavam-nos prendas e agradeciam. Pronto, essa parte... porque eu sou muito de pessoas e o contacto e o olhar, não é? Portanto, e a rádio não tem isso, não é? Não tem o face-to-face que hoje estamos aqui a fazer em rádio, olhar-nos, não é? Se calhar hoje podemos fazer isso, mas pronto. Oh, Ana, e o que é que a rádio te trouxe à tua vida que tu hoje em dia achas que foi importante no teu crescimento como pessoa? Porque estamos a falar de ser uma jovem, ainda menor, muitos anos lá passados, convívio com muita gente, seja naturalmente dos ouvintes, mas seja também corpos diretivos, outros colegas de rádio. O que é que eles te ensinaram para a vida? O que é que levas para a vida dessa experiência na RJ? Bem, para além da comunicação, para além da organização de eventos, que organizámos imensos, não é? De provas desportivas, galas, enfim, organizámos tanta coisa e participei em tanta coisa, aquilo que me deixou uma marca mais profunda, digamos assim, mas que também acaba por não ser muito profunda, porque não lhe dou a importância que acho que devo dar, é o facto de ter lidado com muitas pessoas do mundo do espetáculo. Portanto, pessoas ditas famosas, não é? Portanto, com todas aquelas bandas do momento com as quais organizámos concertos, por exemplo, os GNR, o HF, os Anonimatos, sei lá, nós organizámos tantas bandas com tantos concertos com tantas bandas. O Olavo Bilac, lembro perfeitamente quando o Olavo Bilac veio cá com um concerto organizado por nós e o que ele pediu e o que ele queria, as maçãs, as toalhas, o whisky, etc., com pessoas do mundo do teatro, mesmo do mundo da política, do mundo do cinema, todos passavam pela rádio. Nós, aliás, tínhamos um livro de honra onde ficavam os registros de quem lá tinha passado, a agradecer também a presença. E o facto de ter lidado com essas pessoas todas de uma forma muito informal, não é? E de ter tido contato com estas pessoas, a partir daí, eu, quando tenho qualquer tipo de ligação ou articulação com pessoas do mundo do espetáculo, digamos assim, eu nunca acho que eles estão assim acima de mim ou muito longe de mim, ou estamos todos ao mesmo nível.
Não sei se me faço entender. Claro que sim, claro que sim. Porque se não fosse na rádio, eu não teria contacto direto com estas pessoas, ou pelo menos não com esta frequência como tinha na rádio, não é? Porque... E a nível de expressões físicas, vamos dizer, aprender a falar mais devagar, estar à espera do imprevisto, de uma coisa que tens de estar preparado a se acontecer, de repente ficar sem regi, sem ficar sem o CD a funcionar ou o vinil, também serviu para a vida. Eu costumo dizer que a mim aconteceu-me isso, por isso é que eu pergunto se vocês todos tiveram a mesma experiência. Não, a gestão do tempo. A gestão do tempo, isso sempre foi, entre o spot, entre o jingle, o tempo de cada faixa do CD, do disco, etc. A questão do tempo, isso é muito importante. Eu acho que quando entramos na rádio, fazemos uma gestão do tempo e quando saímos fazemos outra gestão do tempo. Essa parte é muito importante. Eu acho que só quem passa por isso é que percebe. E assim que me lembro, é mesmo o convívio, tudo o que aprendi, todas as provas que foram feitas, pessoas que já cá não estão com as quais eu aprendi muito também. E depois o interessante é acompanharmos um pouco a vida uns dos outros, não de todos, mas vamos acompanhando. E foi muito interessante perceber o pessoal da escrita que foi trabalhar para jornais, para a TV, e que seguiram mesmo a via do jornalismo, não é? E perceber um pouco como é que nós nos fomos organizando, porque eu acho que a rádio marcou-nos por aí. Fomos um grupo, e mesmo estando longe uns dos outros e sem comunicação, continuamos a ter isto que nos liga, que é a rádio, não é? Fizemos parte naquele tempo, naquele espaço deste projeto, Rádio Jovem, e ficámos ali vinculados, não é? Um pouco agarrados a esta ideia e estas memórias que são boas, para mim são todas boas. Eu não tenho nada que possa dizer foi mal quando estive na rádio por isto, não tenho nada. Cada vez que me lembro e vou evocar a minha memória a longo prazo, só tenho coisas positivas e saudades de todos, muitas, muitas. E muitas vezes já tentei até programar momentos de reencontro, mas é sempre difícil. Não é possível juntar tanta gente. Nós temos uma lista, Gonçalo, não sei se sabes, o último jantar que fizemos, que eu organizei com a Sara, que já nem sei em que ano foi, a lista eram 150 pessoas. Okay. Eu duvido que outra rádio tenha 150 pessoas, pelo menos de âmbito local, concelhio ou mesmo distrital. 150 pessoas, eram muitas pessoas a girar à volta de uma rádio, não é? Ana, diz-me uma coisa que eu era para te perguntar. Tu és professora, right? Não, psicóloga. Já não? Psicóloga, pronto, ok. Mas, pronto, eu ia-te perguntar, a nível de relacionamento, nesse caso psicológico, vamos dizer, não com os teus pacientes, mas com tantas pessoas que interagiram na tua vida, também com o aspecto psicológico, pergunto-me que nomes é que tu te lembras, assim, de repente, para um teste sobre psicologia, vamos fazer as coisas de outra forma, mas a nível psicológico, de quem é que tu te lembras da rádio? Que possa, eventualmente, merecer aqui um destaque, sem desprimor todos os outros, que com certeza vais lembrar de todos, e tens boas memórias de todos, mas pelo menos aqueles nomes para eu procurar aqui alguns que ainda não tenham sido referidos nestas sequências de entrevistas dos 30 minutos como. Então, mas eu lembro-me de tanta gente que acho que... Então vá, vamos embora, vamos fazer esse teste. Eu começo a contar. Olha, lembro-me do João Pessoa, que estava na universidade e que vive lá embaixo no Algarve. O Rui Pazadinhas, o Manuel, o Paulo Barreto, o Edi, o Cláudio Trindade, o Cláudio Martins, o Hélder Cabecinha, a Lili, a Sara Martins, José Saragossa, Dimas, Espírito Santo, a Maria José Saragossa. Está a correr bem. Já só faltam 100. A Bela Ortinhas, a Sónia Percheiro, certamente, que também ainda te lembras dela, não é? Que está na calha para vir aqui, para já armou-se em estrela e ainda diz que não pode ser agora. Primeiro ainda estão as pessoas menos famosas do que ela. Pronto, mais ou menos isso. O Alexandre Pereira. Mais conhecido por Chano. O Chano, sim. Muito bem. Não sei, agora são tantos. Está ótimo, pronto. Mas era para ver como é que estava essa memória, portanto, que vi que está apuradíssima e as memórias são muito boas. E diz-me lá, na altura respondeste logo no início da nossa conversa que tiveste um convite para outra rádio, para outro projeto radiofónico, disseste que não. Pergunto, tem que ser Rádio Jovem para tu aceitares? Olha, se fosse Rádio Jovem era fantástico. Pronto, era isso que me palpitava, pronto, queria ouvir de ti. Claro, É isso? Claro.
E que tipo de programa é que fazias agora? No século XXI, já com filhos, enfim, e gato, uma estrela, cão e tudo. Que programa é que querias fazer agora, se fosse agora? Fazia esse programa que tinha proposto fazer, que era um programa de mulheres Ok. para mulheres, E sim. os homens ficam à entrada, é isso? Estão Exato. proibidos de entrar. Teriam que ficar, só para ouvir. Mas era essa a ideia, um programa de mulheres para mulheres, convidar todas as semanas uma mulher Uhum. com alguma marca específica na nossa comunidade e pôr lá falar sobre si, sobre os seus gostos, os seus desejos, os seus sonhos e, em simultâneo, passar as suas músicas de preferência. Muito bem, parece-me bem interessante o projeto, é avançarem com o resto. Muito bem. Ana, da minha parte, agradeço a disponibilidade. Queria que tivesses aqui também 30 segundos para obrigar as pessoas que nos estão a ouvir, que nos estão a ver e que ainda estão renitentes e só puseram o like na minha publicação, que avançassem para podermos marcar um jantar. Queres fazer um bocadinho de publicidade? Já tens essa experiência, já Claro, és veterana disso. Queres nos incentivar um bocadinho mais a eles todos? claro. Sim, sim. Acho que era extraordinário podermos juntar-nos Uhum. e presencialmente para falar de tudo aquilo que tivemos aqui a falar e partilhar mais algumas memórias ou acender aquelas que estão mais apagadas, porque é sempre bom rever todos e revermos com mais uns anos e com mais vida para contar e para partilhar. Setembro, outubro ou novembro? É-me igual, vale tudo. Eu estou Hum. disponível para qualquer data. Ok, podemos contar contigo. Muito bem. Ana Oh, Boto, agradecer a simpatia, mandar-te um beijinho. Obrigado por teres, no fundo, por teres partilhado com todos nós essas tuas memórias e a tua maneira de ser. Agradeço essa oportunidade e com certeza que nos vamos encontrar em breve. De certeza, isso aí não há mesmo dúvida. Qualquer que seja a ocasião, com certeza que vamos ter para o fazer. Só me resta mesmo mandar-te um beijinho, também para a tua assistente de realização incógnita, que esteve aí muito escondidinha, mas quando ela fizer os 18 anos é obrigada, quando eu estiver aqui de novo a fazer mais entrevistas destas, com 100 anos, ela depois aparece. Combinado? obrigada, Gonçalo, foi um prazer, tudo bom para ti também e boa continuação deste momento de entrevistas. Muito bem. É para vós. Acima de tudo, é para vocês que eu faço isto. Beijinho. Obrigado. Beijinhos, adeus.